Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Missa para as seguintes intenções: por alma de Sebastião Guimarães, Jurandir Guimarães, Cirlei Guimarães, pelos falecidos da família Rafael, Júlia Faustino, 7 meses, em especial pela cura de Rogéria Mata Gomes, Marcos Romeu, Graciela Cunha da Silva, Elisete Constância da Silva, por Deus ter dado livramento a Joelton e Gutenberg, todos de pé para o nosso canto de acolhida. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia bom caminho em quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, no alto da montanha da transfiguração, contemplemos o Cristo, plenitude e cumprimento da lei e dos profetas. A escuta da voz do Filho amado é nossa meta e é por ela que transformaremos o mundo. Participemos desta celebração e deixemos o mistério de Cristo se transbordar em nosso interior. Em Jesus Cristo, o justo e santo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignas de aproximar-nos da mesa do Senhor. Como uma ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Crister eleison, Crister eleison, Crister eleison. Como uma pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida.
vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho, e eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro, preso num espinheiro pelo chifre. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro, por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas por todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo que nasceu de vossa serva, mas quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos.
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio na cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como nós daria tudo junto com Ele? Quem acusará o escolhido de Deus? Deus, que os declara justo. Quem condenará Jesus Cristo, que morreu, mais ainda que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Uma nuvem resplendente fez ouvir a voz do Pai. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, somos todos bem-vindos a esta Santíssima Eucaristia na Igreja da Comunidade, igreja dedicada e comunidade dedicada a São Francisco de Assis, comunidade Rui Sanglar. Nós, através desta celebração
em comunhão com toda a igreja, nós manifestamos, nós revivemos, através desta Eucaristia, a nossa caminhada para a Páscoa. Cantamos, eis um tempo de conversão, eis o dia da salvação. Este é o tempo da nossa preparação para celebrar o grande acontecimento da vida cristã e da nossa fé, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E nesta caminhada nós estamos hoje vivendo, celebrando o segundo domingo da Quaresma. Celebramos a transfiguração do Senhor, como nós ouvimos o seu relato a partir do Evangelho, que nós acolhemos através da sua proclamação. A primeira leitura da liturgia da missa que participamos deste segundo domingo da Quaresma, ano B, da liturgia, é do livro do Gênesis e vem relatando o sacrifício de Isaque. Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Como nós acompanhamos a leitura, já relendo, tantas outras vezes tivemos a oportunidade de comunitariamente, mas também pessoalmente, ler esta passagem da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Abraão fez tudo como Deus havia mandado, pois ele era obediente e fiel a tudo que Deus lhe pedia. Então Abraão, ao levantar a mão, ao estender a mão para sacrificar o filho, eis que o Senhor intervém através do seu anjo, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra teus filhos, e não faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Uma vez que agistes deste modo, e não me recusastes teu filho único, eu te abençoarei. Tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Então, diante da obediência de Abraão, em abrir mão de tudo, em sacrificar o que para ele era mais sagrado, mais importante nesta vida, o seu filho único com Sara, ele seria capaz de sacrificá-lo em sinal de fidelidade ao Senhor, em sinal de fidelidade a Deus, dizendo e testemunhando para a humanidade que Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Mas com certeza, caros irmãos e irmãs, Abraão teve essa atitude diante de um pedido que Deus lhe faz, que é uma verdadeira prova, aliás, uma grande provação. Abraão segue todos esses passos para realizar aquilo que Deus pede, o sacrifício do seu filho, porque, na verdade, Abraão, diante da sua fé, ele tinha certeza que o Senhor, Ele iria lhe mostrar algo. O Senhor, Ele iria mostrar que Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. Como Jesus muito bem depois vai falar, dizendo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, Deus Pai, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. Ele é o Deus da vida. E então, no momento exato em que Abraão, como nós acompanhamos através da leitura da palavra, no momento exato, então,
né, Deus age, apresentando então, né, um carneiro, né, para ser colocado em sacrifício, em holocausto e em sacrifício, e diante então da obediência de Abraão, Deus o abençoa. Deus abençoa não somente Abraão, a sua descendência, mas Deus abençoa todas as nações da terra. Então somos abençoados, caros irmãos e irmãs, em Abraão. E por causa da obediência e da fidelidade de Deus a Abraão, Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele confiou, ele acreditou. Então Abraão, caros irmãos e irmãs, nos ensina a confiar em Deus. Mesmo quando tudo parece cair à nossa volta, quando nossos projetos desmoronam, quando o sofrimento nos leva ao desespero, é preciso continuar a caminhar serenamente, confiando em Deus, como fez Abraão. Abraão subiu até o Monte Moriá, né? Abraão, ele subiu serenamente, sabendo que iria apresentar em sacrifício, em holocausto, o seu filho, mas serenamente, porque confiou, porque confiava no Senhor, porque confiava em Deus. E assim Abraão nos convida e nos ensina a confiar em Deus, né? Diante das aflições, diante das dificuldades, diante das provações da vida. Diz o apóstolo Paulo na segunda leitura: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vejam, né, que Deus se colocou ao lado de Abraão, Deus se coloca ao lado de cada um de nós. Por isso, diante de todas as provações, diante de todas as dificuldades da vida, devamos sempre confiar, porque Deus, Ele é por nós. Ele está do nosso lado e, portanto, nada será contra nós. O Evangelho que nós acolhemos, o Evangelho da liturgia deste segundo domingo da Quaresma, é Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, que vem relatando a transfiguração do Senhor Jesus no Monte Tabor. E logo que Jesus anunciou a sua paixão, né, aos seus discípulos, Jesus diz para seus discípulos: eis que o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá ele vai ser perseguido, preso, humilhado, condenado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Jesus está falando da sua paixão, Jesus está falando da sua morte. Então, em São Marcos, logo após o primeiro anúncio da paixão e da morte de Jesus, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João para subirem com ele a montanha. E no alto da montanha se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Jesus, ele apareceu transfigurado, resplandecente como Filho do Homem, ressuscitado, glorificado, vencedor da maldade do mundo e da morte. A imagem de Jesus transfigurado, caros irmãos e irmãs, é a certeza da vitória, da glorificação. É a certeza de que depois que Jesus passasse pela humilhação, pela condenação, pela cruz, pela morte, viria a vitória, a sua glória, a ressurreição, a vitória. E a transfiguração, então, vem falar desta realidade. E sabemos que aquilo que se dá na vida do Senhor, na vida de Cristo, se dará também na vida dos seus discípulos e discípulas. Porque o discípulo, a discípula, de Cristo Jesus é aquele que faz o caminho, é aquele que segue os passos do Senhor. Se nós seguimos os passos de Jesus a cada dia, certamente como Ele, passamos pela provação,
Talvez passemos pela humilhação, passemos pelo sofrimento, passemos pela morte, vamos viver a experiência da tristeza e da morte, mas não para por aí. Seremos transfigurados, seremos glorificados, seremos vencedores, ressuscitaremos com o Senhor, né? Ressuscitaremos com o Cristo. Depois, no relato da transfiguração, né, fala de Moisés e Elias que estavam presentes. Moisés e Elias que indicam que Jesus é o Messias anunciado pela lei e pela profecia. Moisés representa a lei e o profeta Elias a profecia. Então eles são testemunhas da transfiguração do Senhor, lembrando que em Cristo Jesus, né, se cumpre plenamente as Sagradas Escrituras, né, as Escrituras Sagradas. E os 3 discípulos, né, que são testemunhas da ressurreição, pois Jesus subiu a montanha com Pedro, Tiago e João, parece não ter muita vontade de descer à terra, enfrentar o mundo e os problemas dos homens, pois Pedro, ele diz a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E por fim, no relato da transfiguração do Senhor, o evangelho que nós estamos meditando, a nuvem que os encobriu com sua sombra é sinal da presença de Deus que acompanha o povo no deserto. A nuvem é sinal da presença de Deus que nos acompanha o seu povo, acompanha a igreja do Senhor, a igreja de Deus, pois a nuvem nas Sagradas Escrituras é justamente, né, um símbolo, um sinal que fala, né, da presença de Deus. E agora, então, né, da nuvem se ouve uma voz, a nuvem que é a presença de Deus que acompanha o seu povo, e da nuvem se ouve uma voz, né, e essa voz que agora se ouve, vem revelando em Jesus: este é o Filho amado, escutai-o. Que possamos, caros irmãos e irmãs, vivendo a espiritualidade desta segunda semana da Quaresma, que possamos ter bem presente na nossa vida essa ordem de Deus: escutai-o. Escutemos o Senhor, escutemos a Jesus, o que Ele nos fala, o que Ele nos diz. Como Nossa Senhora, como Maria, lá nas bodas de Caná, ela fala para os serventes que representam também a humanidade, a cada um de nós: fazei tudo o que Ele vos disser. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, apresentemos a Cristo as nossas preces. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Guiai o Papa Francisco no pastoreio da vossa igreja e conduzi os bispos, presbíteros e diáconos e os agentes de pastorais, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ensinai-nos a ser uma igreja servidora da vida e da unidade. Que esta nossa comunidade se comprometa em mostrar o vosso rosto resplandecente ao mundo,
nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Fazei com que as igrejas cristãs permaneçam no espírito de fraternidade sincera, para que se torne, com vossa presença, uma cidade forte e inabalável, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Atendei, ó Cristo, as orações da vossa igreja, vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, cantando, façamos o nosso ofertório, apresentando ao Senhor a vida da nossa comunidade, da nossa família, a nossa vida, juntamente com as nossas oferendas, o pão e o vinho. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartimos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao preparar-nos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãs e irmãos, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhe mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que a paixão e cruz chegará à glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 ó Deus de glória e poder, céus e terras estão plenos de Ti.
Hosana, Hosana, Hosana é o nosso Deus. Santo, 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 ó Deus de glória e poder, céus e terras estão plenos de ti. Hosana, Hosana, Hosana é o nosso Deus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana é o nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós, meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, meu Senhor. Eis o mistério da fé. Todas as vezes Que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o Convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue que vamos receber, não se tornem para nós causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a nossa vida. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo.
nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escuta sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escuta sempre o que ele diz. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Que não anda no caminho dos malvados, nem junto a zombadores vai sentar-se. Então da nuvem luminosa Dizia uma voz: este é meu filho amado, escuta sempre o que ele diz. mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, Escuta sempre o que ele diz. então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos da comunidade. Temos em mão a programação da festa de São José, a qual vai estar ali no mural ali. Então ela começa no dia 16 de março e termina no dia 19 de março, que é o dia de São José. E o dia desta comunidade é no dia 18, na missa das 7h30 da noite, 19h30. E no dia 19, é só a missa, né? Dia 19 só a missa, tá bom? Às 7h30 da noite também. E nós queremos também falar para aqueles que ainda não são dizimistas e querem ser dizimistas, procurem a Regina para preencher uma fichinha e passar a ser dizimista. Vocês não imaginam o peso que tem a colaboração de vocês, o dízimo que vocês pagam todo mês. E tem gente também que mesmo que ele não venha aqui na igreja, ele gosta de dar seu dízimo. Então, se alguém souber dessas pessoas que não participam aqui, mas gostam de ser dizimista, traga o nomezinho delas ou levam a folha para elas preencherem, tá bom? Eu quero lembrar para a comunidade, pedir orações, até mesmo porque na comunidade, graças a Deus, temos catequistas. No próximo sábado, dia 6, teremos uma reunião
com os catequistas, as catequistas da paróquia. A reunião será lá no salão paroquial da Chácara do Paraíso. Então aqui da comunidade eu acho que temos 3 ou 4 catequistas, 4 catequistas. Vocês sabiam quantos catequistas tem na comunidade Matriz Imaculada? 1 catequista. Então nós precisamos de jovens, de homens e mulheres, para esse ministério, para essa missão, de evangelizar crianças, jovens, adolescentes, adultos, através da catequese. A gente aprende uma realidade, olha, 2 coisas que são essenciais na vida da igreja, e a igreja, ela vai então fazendo o seu caminho, como Jesus lembra, o Senhor lembra, até os confins da terra, até o fim do mundo. Mas 2 coisas são importantes: a catequese, que é evangelização. Toda a evangelização é catequese. Toda catequese é uma forma de evangelizar. Evangeliza crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias. E a outra coisa que é fundamental na vida da igreja é a liturgia. Catequese e liturgia, evangelização e liturgia. Imagina se numa comunidade não tem liturgia, não tem celebração, celebrar o mistério da nossa fé, celebrar a palavra, a Eucaristia. Se na comunidade não tem catequese, não tem missão, não tem evangelização, a igreja vai desaparecendo. Porque a igreja não é o templo. A igreja, ela é edificada de pedras vivas, de homens e mulheres, de crianças, de jovens. Então rezemos pela evangelização da nossa paróquia, rezemos pela nossa catequese paroquial a partir das comunidades. E depois da festa de São José, lá no Barroso, nós então iremos depois estar vendo um dia para atendimento de confissões em todas as comunidades, também nessa comunidade. Um dia na semana, começando mais ou menos às 4 da tarde até às 8 da noite. A oportunidade, uma semana antes da Semana Santa, uma oportunidade para a gente estar fazendo a nossa confissão sacramental, a nossa preparação através da Sagrada Confissão, para celebrarmos a Semana Santa, para celebrarmos a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, que é também a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todas, a todos e um bom domingo. Venham todos vocês, venham todos, caminhar num só coração, de mão dadas formando aliança, confirmado na mesma missão. De mão dadas formando aliança, confirmado na mesma missão. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar as Escrituras, como fez no caminho de Emaús.